Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Hoje é sexta-feira. Muitos chamam de semana de sexta-feira santa, né? Mas você vai ver que ela não é tão santa como é dita por muitos, né? Foi uma sexta-feira difícil nos dias de Jesus e naquela última Páscoa de Jesus. Então nós vamos ler a palavra de Deus e vamos falar deste assunto, esta tal sexta-feira, né, que outros chamam de sexta-feira da paixão, né? E nós vamos falar desse dia hoje, mas primeiro quero ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 45, 46, 45, 47 e o 48. Então, leamos ao versículo 45. Então voltou Jesus para os discípulos e lhes disse: Ainda dormeis e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. 47. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e cacetes, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. Então nós vemos uma situação que não podemos chamar de sexta-feira santa, porque de santa ela não tem nada. É uma sexta-feira terrível, é uma sexta-feira obscura, e Jesus disse: olha, o momento das trevas chegou. E o Filho do Homem, o Deus encarnado, este que esteve e está no meio de vocês, será entregue nas mãos de pecadores. Mas quem são esses pecadores? A Bíblia fala sobre uma multidão, a Bíblia fala sobre uma reunião que estava acontecendo e Judas esteve nela, lá na casa do sumo sacerdote Caifás, e os principais sacerdotes estavam ali. Mas não eram gente grande, não eram gente santa, não era o povo ali, o líder do povo, que deveria levar amor, a palavra de Deus ao povo. Estes pecadores eram os mesmos que permitiam que os templos estavam cheios de que o templo estava cheio de roubadores, de ladrões, de mercenários, de cambistas. Deixaram que o templo entrasse numa situação imoral, degradável. Então, estes mesmos pecadores que Jesus estava dizendo a eles, é os que engoliam um camelo para coar um mosquito. E o título da nossa mensagem de hoje é O Preço da Indignação. Será que Judas vendeu Jesus por amor ao dinheiro ou foi por indignação? Esta palavra é muito forte para nós e devemos tomar todo cuidado com ela. A Bíblia diz que quando aquela mulher na casa de Simão, o leproso, em Betânia, que Jesus estava passando por ali um momento, Jesus teve um momento de ensino para os discípulos, Jesus ensinava, e Judas estava ali, enquanto Jesus ensinava os discípulos a amar mutuamente, a orar, a cuidar dessas coisas das trevas. Jesus deu vários ensinamentos para eles, mas na casa de Simão leproso chega uma mulher então com um perfume caríssimo e derrama na cabeça de Jesus, ungindo Jesus para o seu sepultamento, para a sua morte, né? E de repente, para o sacrifício na cruz, e de repente todos os discípulos se indignaram. E Judas também se indignou. Os discípulos ficaram indignados por saber que aquilo podia ser vendido e dado aos pobres. Mas Judas indignou-se por saber que ele é quem carregava a bolsa do dinheiro. Se aquele dinheiro entrasse para a bolsa, ele teria um lucro muito grande.
Até então, estava muito bem com todos eles. Mas Judas tinha deixado Satanás entrar na mente dele e depois começar a trabalhar no coração dele. Judas então vai para uma ceia, onde Jesus instituiu a ceia, e ali Jesus havia falado que o traidor seria um deles, e o questionamento era muito grande, e então alguém muito íntimo de Jesus pergunta: quem é este, Senhor? E Jesus diz baixinho a ele: quem eu der o pão molhado, este é o traidor. Nenhum outro discípulo ouviu, mas João ouviu e guardou o segredo. João era íntimo de Jesus. João amava Jesus e era muito amado por Jesus. O que acontece é que depois de dar o pão molhado, Judas já não participa mais da ceia. Judas sai, Judas se retira e vai para a reunião indignado com o que viu antes. E por receber o pão molhado, a manifestação de que ele era o traidor, o diabo entra no coração dele e aí faz habitação. E então leva Judas na reunião do sumo sacerdote e com os principais sacerdotes, e então aqueles que deveriam ser os defensores do templo resolvem então ir prender a Jesus, e Judas resolve ir com um ato amistoso, carinhoso, entregar Jesus para os pecadores. Ele, tomado por Satanás, já no coração dele, vai indignado para entregar a Jesus. Ele já não engolia mais Jesus. Ele já não suportava mais Jesus. Ele não dizia: não toca a ti, que esta mulher desperdice este perfume. Ela estava perfumando o próprio Jesus, mas ele estava indignado. É assim nas nossas vidas, meu irmão. Tem pessoas que se levantam contra Deus por ele abençoar você. Tem pessoas que se levantam contra Deus por ele eleger você. Tem pessoas que se levantam contra Deus por eles cuidar de você. E essas pessoas se jogam nas mãos do diabo para perseguir você, para prejudicar você, porque você tem relação com Deus, porque você tem um relacionamento íntimo com Deus, porque Deus se agrada de você e você se agrada em servir a Deus. É sempre assim nas nossas vidas, perseguidos por falarmos a palavra de Deus, por queremos levar a palavra de Deus. As pessoas, ao contrário de te aplaudir, de te abraçar, elas te maltratam, te humilham e falam mal de você. Mas Jesus vai para este momento. Ele sabe que é a sua hora, mas é a hora que ele estará nas mãos dos pecadores, daqueles que dizem amar a Deus, mas não amam a Deus. Por isso que eu levo você a ir lá nos meus vídeos e procurar Pilatos maravilhou-se em Jesus. Procura lá, Pilatos maravilhoso com a presença de Jesus, e você vai ver que os pecadores que a Bíblia está dizendo são o Caifás, o sumo sacerdote, e os principais sacerdotes, aqueles que permitiam aquele vandalismo dentro do templo. E Judas, então, traz Jesus com o beijo, e ali eles prendem Jesus. E levam Jesus para onde? Para a casa de Caifás. Ali estava então a cúpula reunida para julgar Jesus, para fazer perguntas a Jesus, para tentar da própria boca de Jesus tirar condenação para eles. Eles levantaram falsas testemunhas e não conseguiram convencer-se de nada. Então apareceram duas falsas testemunhas com coisas que Jesus realmente falou, mas não naquele sentido, e então resolvem: agora temos razão de sobra para matá-los, para levá-lo à cruz, para condená-lo à cruz, mas nós vamos jogá-los na mão de Pilatos. E então nós estaremos imunes deste pecado, porque é festa da Páscoa. Tem muita gente nos seus pecados, na sua imundície, dizendo que estão comemorando a Semana Santa. Tem muitos líderes, muitos padres, muitos pastores em pecado, fazendo altas pregações nesta semana, como se a semana fosse santa e a vida deles imunda, pensa que está agradando a Deus. Tem muita coisa suja acontecendo nesta sexta-feira.
entre homens e mulheres que se dizem de Deus, de todas as religiões, e eles chamam de Sexta-feira Santa. Tome vergonha na cara. Santa tem que ser a tua vida e a minha, dedicada a Deus, voltada para Deus, fugindo dos nossos pecados e não traindo, nem de maneira amistosa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente elaborando grandes mensagens para ir para YouTube, para ir para páginas sociais e para serem grandes diante dos outros, para botar no seu Instagram. Mas a sua mensagem não saiu do coração de Deus, essas mensagens não saíram do coração de Deus. Então pare de chamar a sexta de santa, passe a chamar a tua vida de santa e seja apaixonado por Jesus, porque se Jesus por paixão morreu por você, se entregou por você, é para que você viva apaixonado por Ele, querendo Ele com todas as suas forças. E então na mesma sexta-feira, Pedro nega Jesus, porque Pedro precisava se converter, estava com Jesus, mas ainda não tinha um coração íntegro 100% a Deus, e ele achava que tinha. E então ele nega Jesus nesta mesma sexta-feira. E nesta mesma sexta-feira, Judas, o traidor, com aquelas moedas, preço de um escravo morto, 30 moedas de prata, ele vai e joga no templo que outrora residia ali, habitava ali, comercializava ali os ladrões, e agora tem os seus líderes levando Jesus cruelmente à morte para satisfazer seus egos e com medo de perder o poder. Então a sexta-feira não é santa. Santo tem que ser você e eu na presença de Deus. Você precisa se converter e você precisa olhar para Jesus se você ainda não é convertido. E se você é convertido, passe a buscar a palavra de Deus e viver uma vida plena diante de Deus, para que no dia que Deus chamar os santos, você esteja presente na glória com Cristo Jesus e eu esteja também. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. Amanhã continuaremos falando desta sexta-feira. No nome de Jesus, um abraço meu. Deus te abençoe.